dia, bom dia, bom dia. Estamos de volta através das ondas do canal Educação, minha gente, em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em serviços jurídicos. A disciplina é Ética e Relações Interpessoais. Câmbio, neste dia 18 de agosto do ano de 2022. Eu estou diretamente do Estúdio 6. Eu, o Jackson, a Gardênia, prof. assistente, e nós vamos juntos até às 9 horas da manhã, beleza? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Pelo IPTV, estamos conectados aqui com Caldeirão Grande, Campinas do Piauí, Capitão Gervásio de Seu, Arco Verde, Esperantina, Hugo Napoleão, Isaías Coelho, Jaicó, Jeromênia, Júlio Borges, Padre Marcos Patos, Pedro II, Ribeiro Gonçalves e São Brás. São os polos que estão conectados conosco. Bom dia, profa. Antônia Machado, bom dia, bom dia. Vamos adiante, estamos falando, minha gente, de código de conduta e aplicações, né, de natureza social, financeira e contábil. Ou seja, se eu for sintetizar tudo isso aqui, é como se a gente estivesse tratando da capacidade das empresas de prestarem contas de suas atividades, né, sociais, financeiras e de responsabilidade social, tá bom? Vamos adiante. Eu tenho aqui um modelo desta modalidade, deste tipo, né, de demonstração, né, do valor adicionado, ok? É o percentual destinado dos recursos para pessoal, pagamentos de impostos para o poder público, taxas e contribuições, bem como remuneração do capital de terceiros, remuneração de capitais próprios e outros. Então, a gente tem esse quadro aqui, esta tabela, com a demonstração do valor adicionado. Vamos ter, fiz aqui, beleza, as receitas. A receita foi equivalente a R$56 mil, né? Aí a gente vem a discriminação que foi que gerou a receita. Foram vendas de mercadorias, produtos e prestação de serviços e outras receitas. Aí a gente vai ter, outras receitas foram vendas de mercadorias 6 mil, outras receitas 50 mil, aí eu vou ter aqui em cima, né, aqui em cima os 56 mil, beleza? Aí tem uma outra conta, aqui é uma, discriminando as receitas. Só destacar aqui, ok? Aqui é a discriminação das receitas. Agora a gente vai para a discriminação de os insumos que foram adquiridos de terceiros, custos de produção, de mercadorias e serviços vendidos. Aqui já tem uma dedução das receitas, ok? Lembrem-se que quando a gente tratou ali em cima de que o valor adicionado é o valor das vendas, né, menos o que você gasta com os insumos da sua cadeia de suprimentos, dos seus insumos. Já, povo de São Brás, já o tempo passa bem rapidinho, a gente chega nas 9 horas para poder ir lanchar, tá bom? E aqui o total de insumos adquiridos foram 20 mil. Então, quando você reduz 56 mil e você tira 20 mil, aí a gente vai ter aqui o valor de 36 mil. Ok? Deixa eu destacar aqui em vermelho. Aí a gente tem 36 mil. Sacam? Aí a gente vai o valor adicionado bruto.
Aí a gente vai para mais deduções. Aqui vai ser deduzido, deixa eu botar de azulzinho escuro, né? Aqui vai ser deduzido a depreciação, amortização e exaustão. Eu vou já explicar isso aqui para vocês. Quando a depreciação são as máquinas, são os equipamentos, é a minha estrutura física, que ao longo do tempo, vou passar, Beatriz, com certeza, tá bom? Vamos fazer focada uma revisão, para prepará-los para a prova, tá bom? Não se preocupe com isso. Então, vejam, aqui eu tenho todo que é meu maquinário, minha estrutura física, os equipamentos, quando adquiridos e ao longo do tempo, eles vão perdendo valor. A gente chama isso de depreciação. Por exemplo, você compra um carro novo, ele está com valor cheio. Se você quiser vender o carro logo depois de comprá-lo, ele já começa a passar por um processo de depreciação. Ele vai perdendo valor ao longo do tempo. Então, isso aí já vai sendo deduzido. Aí, volto a dizer, essa não é uma preocupação do pessoal que vai trabalhar tranquilo, sem problemas, Beatriz. Tranquilo, tranquilo. Vejam, então, isso não é uma preocupação direta do pessoal dos serviços jurídicos, para vocês terem uma noção do demonstração de valor adicionado, tá bom? Isso aqui, a atribuição, a responsabilidade de operar isso aqui é a galera da área financeira. Então, vejam, a exaustão, vamos imaginar que vocês trabalhem numa mineradora. Uma mina, volta aqui para mim, Jackson, por favor. Uma mina de metal ou uma mina mineral de pedra, onde a gente vai extrair pedras, né? Podem ser ornamentais, podem ser pedras preciosas. É um recurso finito. A exaustão é uma análise para tentar medir o quão de recursos minerais tem naquela mina. E aí se faz uma projeção em anos, para saber assim, durante quanto tempo eu vou conseguir extrair opala desta mina. Sacam? Durante quantos anos eu consigo extrair gás natural aqui do solo? Durante quanto tempo eu consigo extrair petróleo dessa mina de petróleo? Durante quanto tempo eu consigo tirar pedra de castelo dessa mina? Essa é a exaustão. É o cálculo da exaustão. Ele vai medir aí o recurso natural, o quanto tempo aquele recurso natural ele aguenta ser extraído da natureza. Então, feito isso aí, volta a imagem de novo aí na tela. Jackson, é calculada essa exaustão, essa perda de valor ao longo do tempo. Está contabilizado aí o valor de 800. Aí eu já tenho o valor adicional líquido. O valor líquido, ele já vai ser deduzido. Ele cai de 36 mil para 35.200. Vou botar o amarelão aqui. Opa, aqui. Ok. 35.200. E ainda tenho receitas financeiras. Pode ser que a empresa tenha feito a aplicação financeira, elas tenham rendido dividendos e isso se incorpora. Aí sobra para 35.300. Aí eu vou botar de roxo aqui embaixo o valor adicionado total a distribuir. Aí eu boto aqui embaixo este valor adicionado que eu estou destacando em roxinho aqui, ok? Desse valor total a ser distribuído, aí você tem pessoal, serão R$ 21.500 para pagar, que representa 60,9% do valor adicionado.
Eu vou ter 21.500 que vai para o pagamento de impostos, taxas e contribuições, vai para o governo, 33,99%. Remuneração do capital de terceiros investidores que botaram grana no negócio representam 2,69%. Remuneração de capitais próprios, 0,71%. E outros. Esse aqui é um modelo de relatório, né, de demonstração do valor adicionado. Ok, minha gente? Tudo bem? Câmbio, câmbio, câmbio. Yasmin Rosada, bom dia, bom dia. Vamos adiante, minha gente, que para título de conhecimento de vocês. Uma outra forma de demonstrar, né, de a empresa prestar contas é através da Norma Brasileira de Contabilidade Técnica, número 15. São informações de natureza social e ambiental. Vejam só, aqui é o Conselho Federal de Contabilidade, né, o CFC, tá bom? Por meio da norma, né, Norma Brasileira de Contabilidade 15, em 2016 ele estabelece procedimentos, deixa eu destacar aqui em azul. Essas NBC, a NBC T15, são procedimentos para a evidenciação de informações de natureza social e ambiental. Ok? Tá aqui. Tal norma objetiva, o objetivo é demonstrar para a sociedade a responsabilidade social da empresa. Essa é a ideia das empresas, tá bom? E como é que isso é feito? Vejam só, deixa eu botar a marca aqui. A geração e a distribuição de riqueza fica demonstrada aqui. Os recursos humanos da empresa, a interação da empresa com o ambiente externo, também a interação da empresa com o meio ambiente. São esses elementos que são alvo desses procedimentos aqui definidos pelo Conselho Federal de Contabilidade. Fênix Furiosa, mande um salve aí para minha colega Maria Tainá, da Escola Tertuliano Brandão Filho. Salve, salve, Maria Tainá. Câmbio, câmbio. Um suco de caju gelado aí para você. Beleza? Vamos adiante. Essa norma, né, de contabilidade, ela não é obrigatória para as empresas. Como a outra lá, o DVA, é obrigatório para a empresa que tem ação na bolsa, que tem capital aberto. Essas aqui não é obrigatória para as empresas, mas ela traz pontos muito relevantes, ela define indicadores mínimos e uma necessidade, óbvio, precisa de um contador, precisa de um auditor para validar o que a empresa está publicando, para saber se aquilo ali é verdadeiro ou não, ok? Um aspecto que deve ser melhorado é a inclusão de outros indicadores. Vamos lá. Relativizar considerando a realidade das empresas. Aí vem um exemplo. Quando afirma-se que o total de investimento com saúde ou com educação, a gente não podemos comparar esse grande grupo com uma microempresa. Então, relativizando aí o porte, aí é possível fazer comparações. Tem que fazer aí uma ponderação, né? Uma média ponderada. Mas, vejam, esse ponto é interessante. É porque do jeito que está, não é possível fazer essa comparação, não é? Proporcional entre uma pequena empresa, uma microempresa e uma grande empresa em relação a investimentos com saúde e com educação. Ok? Um outro ponto é comparar períodos de forma mais clara. Né? E aqui vamos adiante porque isso vai ficar mais claro. Primeiro ponto aqui que a gente pode destacar da Norma Brasileira de Contabilidade, que vai definir esses procedimentos de prestação de contas. Primeiro ponto, a gente já viu aqui, geração e distribuição de riqueza.
a riqueza gerada e distribuída pela empresa, né? E aí tem a NBC aí ela vai, a norma brasileira de contabilidade, ela vai definir como é que isso deve ser registrado. Nos recursos humanos, envolve a remuneração dos funcionários, a descrição dos benefícios concedidos aos empregados, administradores, terceirizados e autônomos, né? Como, por exemplo, auxílio alimentação, auxílio plano de saúde, para isso fica claro o que a empresa faz em função dos seus funcionários, dos seus recursos humanos. E aí entra a remuneração bruta dos empregados, administradores, terceirizados e autônomos, e a relação entre a maior e a menor remuneração, considerando os empregados e os administradores. Também vem registrado os gastos com encargos sociais e os gastos com alimentação. Isso tudo aqui está embaixo do que deve ser publicado, do que deve ser documentado na norma brasileira de contabilidade em relação aos recursos humanos de uma empresa. Gleidson, aí diretamente de São Brás. Vamos adiante. Ainda nos recursos humanos, quanto à remuneração e benefícios dos empregados e administradores terceirizados e autônomos. É o que a empresa tem de gastos com transporte de pessoal, okay? Gastos com a previdência privada, que vai arrecadar recursos para, no futuro, financiar a aposentadoria dos seus funcionários. A gente também tem aqui os gastos com saúde dos funcionários, gastos com segurança e medicina do trabalho, gastos com educação excluídos da educação ambiental, gastos com cultura, gastos, isso tudo relacionado ao pessoal, gastos com capacitação e desenvolvimento profissional, gastos com creche ou auxílio creche, participações nos lucros ou resultados. Então, essas informações devem ser expressas na forma de grana, monetariamente, pelo valor total gasto com cada item. Ok, esses são alguns pontos que a gente merece destaque aqui, tá bom? Beleza? Oi, 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 câmbio, manda um beijo para a Profalana. Bom dia, bom dia. Minha gente, estamos juntos aqui em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em serviços jurídicos. A disciplina é Ética e Relações Interpessoais. Profalana está acompanhando a gente aqui, né? Nós temos o povo conectado pelo chat do YouTube, pelo chat do IPTV. Um cheiro aí para todo mundo. Vamos juntos, minha gente. Vejam só. Quando a gente vai falar ainda das informações que são relativas aos recursos humanos, devem ser evidenciados na empresa qual é o total de empregados no final do exercício, ou seja, você tem um balanço aí entre quem foi contratado e quem foi demitido. Aí você vai ter um saldo aí. Preciso também destacar o total de estagiários no final do exercício, o total de empregados que tem. Aqui tem um termo que aí merece a gente substituir, que tem portadores de necessidades especiais. O termo adequado é pessoa com necessidades especiais, ok? Deixa eu botar aqui os 3 pontinhos. Vou botar melhor aqui, mais forte. Aqui, ok? Com necessidades especiais no final do exercício. Também o total de prestadores de serviços terceirizados no final do exercício, ok? Essas são algumas informações que são determinadas aí pela norma como procedimentos a serem cumpridos. Temos também, minha gente, aqui, nas informações ainda relativas aos recursos humanos, o que é que deve ser evidenciado, né, pela norma brasileira de contabilidade para empresas que publicam informações. Seria assim, Profalana, Yasmin, Beatriz, Antônia Machado, Carlos Zeus.
o total de gastos, total de empregados por sexo, aqui é a proporção entre homens e mulheres que estejam nos quadros da empresa. O total de empregados por faixa etária, é muito critério, né? E aí vejam, nos intervalos, funcionários menores de 18 anos, funcionários de 18 a 35 anos, de 36 a 60 e de 60 para cima. Tem que ter essas faixas aí discriminadas, né? É bem detalhado esse negócio. Quando a empresa ela opta, porque isso aqui não é obrigatório, mas quando uma empresa opta por divulgar essas informações, percebam, essa empresa ela precisa ter um apurado sistema de informação. Ok, minha gente, tudo bem? Outro ponto, total de empregados por nível de escolaridade e segregados, né, por... Aí, quais são os funcionários que eu tenho que ainda são analfabetos, quais são os que têm ensino fundamental, quem é que tem médio, quem é que tem ensino técnico, quem é que tem ensino superior, quem é pós-graduado, ok? E também o percentual de ocupantes de cargos de chefia por sexo. Quem mais ocupa funções de tomada de decisão dentro da empresa? São homens e mulheres? Qual é a proporção? Qual é o percentual? Por exemplo, hoje foi publicado agora recente, que do total de pessoas que vão colocar seus nomes no processo eleitoral para se candidatarem a algum cargo público, apenas 30% correspondem a mulheres. O resto é homem. Sacam? Vejam, uma proporção para mulheres muito baixa. Se a gente olhar os dados e ver que as mulheres são maioria da população, apenas 30% está concorrendo, é muito pouco. E muitas dessas ainda concorrem sem as reais chances de vencer, né? Porque tem trâmites aí burocráticos, né, de estruturas políticas que vão inserir mulheres para concorrer só para estar dentro da cota, né, necessário, o número mínimo de mulheres que devem estar participando das eleições. Ok? Vamos adiante. As normas de contabilidade técnica, elas ainda nas informações relativas a ações trabalhistas, movidas pelos empregados contra as entidades, o que é que deve ser destacado? Aquela empresa, qual é o número de processos trabalhistas movidos contra a empresa? Isso aqui entra. O número de processos trabalhistas julgados procedentes, ou seja, em que a empresa de fato cometeu equívocos e que ela tenha a responder. O número de processos trabalhistas julgados improcedentes, ou seja, que a empresa tinha razão. E o valor total das indenizações pagas, juntamente com multas, por determinação da Justiça. Esse é um outro conjunto de informações que precisa entrar aqui especificamente. Tem o dedo de vocês, futuros técnicos em serviços jurídicos. Eu digo em relação a vocês terem acesso a essas informações, ok? Essas aí específicas. Para o fim desta informação, os processos providos parcialmente ou encerrados de acordo devem ser considerados procedentes. Ok? Processos que ainda estão correndo também devem entrar aí como procedentes. Ok, minha gente? Tudo bem? Esse ponto específico, ele está na competência da parte jurídica da empresa e, consequentemente, de vocês que estarão assessorando a parte jurídica, executando serviços jurídicos. Aqui também tem um outro tópico, que é a interação, né, da entidade, da empresa, com o ambiente externo. E aí um primeiro tópico desse ponto aqui são as informações relativas à interação com a comunidade. O que a norma brasileira de contabilidade diz
que deve ser destacado nesse elemento aqui como parte da prestação de contas de uma empresa. A educação, exceto a de caráter ambiental, quais são as interações que a empresa tem do ponto de vista de educação, só que aqui sai o que a empresa de repente vier a desenvolver em caráter ambiental, não entra aqui. Quais são as interações da empresa com a comunidade do ponto de vista de cultura, né? A empresa financia, por exemplo, tem grupos econômicos, empresas que financiam, por exemplo, orquestras que tocam música clássica, né? Entendem? É um tipo de cultura. Ou empresas que financiem aí projetos teatrais, né? Peças de teatro, ou que financiam filmes, né? Você vai assistir um filme brasileiro, você vai ver no comecinho um monte de marcas de empresas que atuam financiando o filme. Aí estariam financiando a cultura. Ok, minha gente? Né? Esses são alguns exemplos aqui. Empresas que têm investimentos em saúde ou em saneamento e que são importantes para a comunidade. Esporte e lazer, só que aqui não são considerados patrocínios com finalidade publicitária, mas que sejam ações da empresa na área de responsabilidade social, literalmente. E aqui no campo da alimentação também. Esses são tópicos que a empresa ela deve divulgar em relação à sua interação com a sociedade. Ok, minha gente? Tudo bem? Seguindo aqui, nas informações relativas à interação da empresa com os clientes, meus caros futuros técnicos em serviços jurídicos, a norma brasileira de contabilidade vai dizer que precisam ser destacados o número de reclamações recebidas diretamente na entidade. Para isso aqui, é muito importante que a empresa tenha uma ouvidoria. Uma ouvidoria, ela funciona como uma importante ferramenta para a empresa captar informações. Uma ouvidoria, ela vai ter aquele espaço em que a empresa ela vai pedir sugestões, ok? Sugestões, reclamações, ela vai, o que mais? Elogios. Só que nesse ponto, o que vai entrar em destaque aqui são as reclamações. Aqui você vai extrair da ouvidoria para anexar aqui a essa publicação de informações, ok? Tá bom? O número de reclamações recebidas por meio de órgão de proteção de defesa do consumidor. Né? Quais foram as reclamações que não vieram da ouvidoria internamente da empresa, mas que veio de órgão de proteção de proteção e defesa do consumidor. Ok? E também números de reclamações judicializadas, ou seja, que vieram através de processos, as pessoas entraram na justiça para reclamar isso. Então, esses são pontos. Olhem o grau de transparência que é exigido aqui. Maria José Fernandes do Carmo, bom dia, bom dia. Câmbio para Yasmin, para o Laírton, para o Carlos Zeus, a Beatriz, a Profalana, Prof. Antônia Machado. Câmbio, desce mais um pouquinho, sobe mais um pouquinho o chat do YouTube. Jackson, nós temos o Alisson, pode subir mais um pouquinho. A Amanda, a Mariana, a Pamela, ok? A Maria Eduarda, isso aí, a galera que acompanha a nossa aula aqui nesta manhã.
Ainda falando de clientes, estava com foco lá nas reclamações, aí continua. O número de reclamações atendidas em cada instância rolada. De repente, foi na área de atendimento ao cliente, pode ser uma reclamação de ordem financeira, uma cobrança indevida que foi feita, sacam? Nós temos áreas diferentes, então precisa ser categorizada aí. Montante de multas e indenizações pagas a clientes, determinado por órgão de proteção de defesa do consumidor ou da justiça, ações empreendidas pela entidade para sanar ou minimizar causas de reclamações. Ou seja, nessas informações aqui relativas aos fornecedores, entidades que devem informar se ela usa critérios de responsabilidade social para selecionar seus fornecedores ou não, ok? Como é que eu vou escolher os meus fornecedores? Que tipo de critérios eu vou usar? Eu vou contratar fornecedor que tem política de responsabilidade ambiental, política de responsabilidade social ou não? Esse é um ponto. É uma forma de você estar, é um critério. Ok? Marcela Vieira está falando aqui da turma de Júlio Borges. Bom dia, Marcela. Bom dia, Mike. Câmbio. Vamos adiante. Aqui são normas definidas pelo Conselho Federal de Contabilidade relacionadas ao meio ambiente, ou seja, a como a empresa ou que informações a empresa precisa prestar contas em relação ao meio ambiente. Então, quais foram os investimentos ou gastos com manutenção nos processos operacionais para a melhoria do meio ambiente? Quais? De repente, se você tem, por exemplo, se você tem um maquinário já velho de refrigeração e gasta muita energia, é ruim para as finanças da empresa, mas também para o meio ambiente. Bora imaginar que você faça um novo investimento comprando novos equipamentos de refrigeração que reduzam o consumo de energia. É bom para as finanças, também é bom pelo meio ambiente. Então, isso pode ser contabilizado nesse contexto, ok? Para a melhoria do meio ambiente, ok? Ou outros tipos de gastos aí, que reduzam o impacto, né, da atividade da empresa neste meio ambiente, na natureza. Investimentos gastos com a preservação ou recuperação de ambientes degradados, né? Isso aqui vai entrar, né? Políticas de reflorestamento, distribuição de mudas, né? De plantas, de árvores, por exemplo, né? Investimentos e gastos com educação ambiental. Foi tirado, vejam que gastos com educação ambiental foram tirados lá de ações da empresa na área de voltado para os funcionários na área de educação, mas aqui entra, então, gastos com educação ambiental para empregados, terceirizados, autônomos e administradores da empresa. Tem uma empresa que produz celulose, o nome dela é Suzano. A Suzano, ela faz isso com a sua cadeia de suprimentos, com seus fornecedores. Ela tem esse vínculo de encontrar fornecedor e de fazer políticas, oficinas e educação de meio ambiente para os seus fornecedores, para que eles também tenham políticas alinhadas à preservação do meio ambiente e esteja todo mundo na mesma frequência, sacam? Então, certamente, a Suzano publica esse tipo de informação aí, porque ela faz esse tipo de ação, tá bom? Em Padre Marcos, um salve para Rubens, Haile e Marisa. Povo aí de Padre Marcos, deixa eu tomar um gole de água aqui, só um instante. Muito bem. Vamos adiante. Ainda na interação com o meio ambiente, vejam, investimentos e gastos com educação ambiental para a empresa,
Volta aqui para mim, Jackson, por favor. Nessa área aqui é interessante. Eu trabalhei num escritório de consultoria e qual era o foco do projeto lá? Vejam só. O projeto, aqui em Teresina, a gente tem um aeroporto na Zona Norte, que foi criado numa época em que aquela região não tinha gente morando. Aí era só aeroporto, mas ao longo do tempo, as pessoas foram indo morar no entorno do aeroporto. Não pode, não poderia. Porque, vamos imaginar, redução de riscos. Se ocorre um acidente com uma aeronave, como numa área que não é popular, que não é ocupada por pessoas, é uma tragédia, mas os impactos serão menores. Agora, se ocorre um acidente com uma aeronave numa região densamente ocupada, aí a tragédia pode ser muito maior. Detalhe, ao longo do tempo as pessoas foram indo morar perto do aeroporto, houve uma negligência por parte da fiscalização ao longo dos anos da prefeitura, que não impediu. Tá lá. Eu tenho a região norte totalmente ocupada por pessoas ali no entorno do aeroporto. E aí isso gera um efeito complicado, minha gente. As casas e as pessoas geram lixo. Ali no entorno, o lixo atrai uma série de animais. Por exemplo, urubus. Tem muito lago, tem muita lagoa lá no entorno. Muita área que não é urbanizada. Tem a beira do rio. Então, se o pessoal não descarta de forma inteligente o lixo, aquele lixo vai atrair nas lagoas, nas margens dos rios ou nas matas, ali atrai o urubu. E os urubus voando no entorno de um aeroporto é muito perigoso, porque eles podem ser sugados por uma turbina de avião e gerar um grande problema. Então temos esse problema lá. A população morando em torno do aeroporto gera um lixo que atrai urubus e outras aves, e isso pode causar problemas aéreos. Então, esse escritório que eu trabalhava tinha elaborado um projeto de educação ambiental para a região no entorno do aeroporto. E esse projeto foi vendido para a Embraer na época. A Embraer era uma autarquia vinculada ao governo federal que administrava os aeroportos no Brasil. Então ela comprou o projeto e o escritório que eu trabalhava executava. Esse projeto envolvia palestras de educação ambiental, né, para as pessoas, e aí a gente ia onde havia aglomerado de pessoas. Igrejas católicas, templos evangélicos, reunião de grupos de jovens, né? Ia para as escolas fazer campanha, palestras ambientais, eram feitas camisas, né? Eram feitas caminhadas nas avenidas com as crianças e com estudantes. Aí, associações de moradores, né, cooperativas na época, era feita no sentido de se fazer uma conscientização para que as pessoas usassem de forma mais inteligente o descarte do lixo. Uma outra foi a criação de uma cooperativa de catadores desse lixo para poder, a partir desse lixo, o pessoal fazer arte. Né, para que aquele plástico, por exemplo, de garrafas PET, não fosse para o meio ambiente, porque aquilo ali leva muito tempo para deixar de existir no meio ambiente, para se deteriorar. Então, você reutilizava. Lá na cooperativa, o povo fazia poltrona, né, de PET, né, de garrafas de refrigerante. Você também tinha... O pessoal usava
jornal para fazer arte, fazer várias aplicações. Então era muito interessante esse projeto global aí de educação ambiental no entorno do aeroporto para tentar conscientizar as pessoas, gerar menos lixo, atrair menos urubu, reduzir o risco de acidentes. Ok? Quando não tinha isso, o que é que acontece? Se você tem urubus na pista, antes da aeronave chegar, tinha que passar uma pessoa de moto pela pista do aeroporto, soltando foguete para espantar o urubu, para os urubus voarem para longe antes da aeronave chegar para pousar. É uma complicação. Tanto que em Teresina nós temos a necessidade de um outro aeroporto. A grande questão é onde será, porque é um investimento forte, muito caro, onde será, e um novo aeroporto envolve isso. Essa preocupação de impedir que as pessoas venham morar no seu entorno. Tá bom? Beleza? Pode ampliar. O aeroporto na Zona Norte lá, por conta do aeroporto, não podem ser construídos prédios, porque o prédio ele atrapalha o planejamento e o pouso da aeronave. Então, tem todas essas questões aqui. Ainda na interação com o meio ambiente, investimentos e gastos com educação ambiental para a comunidade, investimentos ou gastos com outros projetos ambientais, é exatamente isso que eu estou dizendo e dando exemplo para vocês. Quantidade de processos ambientais, administrativos e judiciais movidos contra a empresa, o que é que a empresa cometeu de ilícito ambiental e o que é que ela tem de bronca para dar conta. Não é, povo de Várzea Branca? Bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos, minha gente, para mais esta aula de ética nas relações interpessoais para o curso técnico em serviços jurídicos. Marcela, de Júlio Borges. Também o valor das multas e indenizações que a empresa tenha pago em relação à questão ambiental, determinadas por vias administrativas ou judiciais. Passivos, quando vocês escutarem o nome passivo, o passivo é um termo contábil que ele equivale a obrigação. Então, obrigações e contingências ambientais. Por contingências, entendam que contingência contabilmente significa reserva. Reserva. Ou seja, uma grana no orçamento da empresa que é reservado para questões ambientais. Ok? Vamos adiante. Temos também aqui atualmente uma preocupação das empresas com os aspectos éticos, com a transparência em relação à sustentabilidade. Aí a gente vem tratando ao longo de toda a disciplina. A preocupação aí consiste em elaborar um relatório com informações financeiras, mas também não financeiras. A ideia é possibilitar, e aí é o relatório integrado, a ideia é possibilitar, apertei errado aqui, possibilitar uma visão integrada da empresa, da organização, possibilitando análise mais consistente e mais global, de todas as atividades feitas. Essa visão, ela possibilita agregar as três da sustentabilidade, que são os tópicos, ou seja, a necessidade de ser ambientalmente correta, de ser socialmente justa e de ser economicamente viável. É óbvio que nesses três pontos é preciso uma clareza, viu, minha gente? Qualquer organização, em primeiro lugar, ela precisa ser economicamente viável, porque se ela não for economicamente viável, ela não vai conseguir fazer suas políticas de responsabilidade social e nem ambiental. Sacam? É como se o econômico fica na base. Eu tenho que conseguir ser economicamente viável, cobrir todos os meus custos, conseguir gerar valor para o acionista, para o investidor, retorno para o investidor. Aí sim é possível que eu tenha caixa para poder
financiar as minhas políticas, as minhas responsabilidades sociais e ambientais. Agora, não dá para ficar só no econômico, ela tem que transbordar para essas outras áreas aí. Um salve para o Daniel, cabeça branca em Várzea Branca. Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Vamos adiante. Estou falando aqui do relato integrado. Com essa reflexão, o mercado aí vai buscar a construção deste documento. Ok, deixa eu botar aqui a construção do relato integrado. Em 2012, foi criada a Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado, né, que possui o objetivo de manter o mercado brasileiro atualizado em relação a essas questões. Sobre essa iniciativa, a ideia era contribuir no processo de implantação, no processo de implantação e de estimular o engajamento das empresas brasileiras em estarem adotando essa ferramenta aqui de prestação de contas, ok? Essa comissão tem 190 participantes de cerca de 90 organizações. No período de abril a julho de 2013, o modelo de relatório integrado ficou em audiência pública. Há também esse IIRC, ok? E aí, nesse contexto, nós temos de criar um modelo global. É como se fosse uma iniciativa para se tentar criar um modelo global. A ideia por trás disso aqui é fazer algo em que você consiga ter um relatório integrado de um outro país, de uma empresa que opera em outro país, que opera no Brasil, mas adotando os mesmos critérios, ou seja, é mais fácil de se analisar isso aí. Tiago Martins, bom dia! Também tem aqui a Cristiane, que está técnica concomitante da SEDUC, nos acompanhando aqui nesta transmissão. E aí a transmissão está correndo tranquila em áudio e vídeo aqui, não é, minha gente? A gente percorre aqui no estúdio algumas centenas de quilômetros no estado do Piauí, né? Já que a gente sai do estúdio e sai em áudio e vídeo aí, para os mais diversos polos, São Brás, Ribeiro Gonçalves, Pedro II, Padre Marcos, Patos, Júlio Borges, Jeromênia, Jaicós, Isaías Coelho, Hugo Napoleão, Esperantina de Seu Arco Verde, Capitão Gervásio, Campinas do Piauí. E aqui eu estou vendo também Caldeirão Grande. Bom dia, bom dia. Stephanie, oi, tudo bem, Stephanie? Tudo bem, Tiago? Câmbio, beleza, tamo junto. Então, minha gente, vejam, participam aí empresas, organismos reguladores, instituições para padronização, também investidores, organizações não governamentais, consultorias de quase 30 países. Segundo o IIRC, o relato integrado é uma comunicação concisa sobre como a estratégia, como a governança, o desempenho e as possibilidades de uma organização no contexto do seu ambiente externo levam à criação de valor no curto, no médio e no longo prazo. Ok? Essa é a ideia. Quando a gente trata aqui, vejam, quando eu falo de a estratégia é a mobilização de recursos, a governança é a estrutura de gestão da empresa, o desempenho é literalmente a execução, né, da empresa. Como é que isso aqui se conecta de forma a ela contribuir para melhorar o bem-estar da sociedade no curto, médio e longo prazo? Tá bom? Beleza? Em São Brás, manda um salve aí para o Eric. Bom dia, Eric. Câmbio. Vamos adiante, minha gente. Então vejam só.
Aqui, conforme o IRC, o relato integrado, ele pode possibilitar, vejam só, melhorar a articulação da estratégia para o negócio e com seu modelo de negócios está respondendo às necessidades e expectativas do mercado. Este é um ponto interessante, né? Vejam que num contexto desses, a empresa não para no tempo. Ela precisa constantemente estar se atualizando para poder estar pronta para dar conta dessas exigências, né, do mercado, essas novas necessidades, é de governos, é de consumidores, é de funcionários, é de fornecedores, de credores, sacam? E é articular isso. Salve, salve, Gleidson e o Eric aí em São Brás. Permitir também um melhor diálogo entre a empresa e os fornecedores, né, do capital financeiro. Aqui a gente já está falando dos credores, né? Deixa eu botar aqui essa linha mais forte, né? Deixa eu botar ela aqui mais forte. Aqui. Permitir um melhor diálogo entre as empresas e os fornecedores do capital financeiro. Aqui eu estou falando dos credores, né? A empresa precisa de capital financeiro. Então, na medida em que ela faz essas publicações, né, e ela deixa claro para o mercado qual é o seu raio de atuação, isso pode melhorar a captação de grana. Quando a gente fala de grana, eu estou falando de prazo e estou falando de juros. Você pode conseguir juros mais baixos, um prazo mais longo, e isso é muito bom para a área financeira da empresa. Também esse relato integrado da empresa pode ajudar, pode contribuir para desenvolver departamentos mais conectados, né, e quebrar áreas fechadas. É porque tem empresa que é verdadeiramente um conjunto de ilhas que não se conectam. Volta aqui para mim, Jackson. Por exemplo, tem empresa que a pessoal da equipe de venda tem dificuldade de vender porque não tem todas as informações que estão lá na área do marketing. Olha que coisa doida, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático disso que eu estou dizendo para vocês. O pessoal de um representante de medicamento, o pessoal da área de venda vende os medicamentos para o médico, porque o médico é quem vai prescrever para os pacientes a medicação. Detalhe, os médicos querem os dados dos testes, né, da medicação, para tentar identificar qual é o grau de eficácia da medicação, que tipos de efeitos colaterais ela pode gerar. Então vejam, o médico quer esses dados. Detalhe, os dados estão lá com o marketing, né? E se o marketing não passa para a área comercial vai ter dificuldade de vender para os médicos. Áreas próximas, mas que não dialogam e que podem gerar um problema para a empresa. Gera um problema financeiro, que é menos grana que entra no caixa da empresa, por essa dificuldade. Por vezes, pode ser a área produtiva, a produção em si, né, a programação. Se eu não fizer uma programação e uma aquisição adequada, pode ser que eu esteja produzindo menos do que o mercado está precisando adquirir, entendem? Então, pode haver essa falta de comunicação entre as áreas da empresa e isso é um grande problema. De repente, a área operacional ela vai operar em desacordo com as legislações ambientais. Aí vai ser treta que vai chegar na área jurídica para, quem sabe, os técnicos em serviços jurídicos, entendem? Ou o financeiro, ele não cumpre com todas as obrigações trabalhistas da empresa. Aí isso também vai ser BO, vai ser boletim de ocorrência que vai chegar na área jurídica da empresa, pode bater na mesa de vocês, sacam? Tudo isso são problemas por conta da falta de comunicação dentro do ambiente.
Pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor, Jackson. Não é? A coisa toda se desorganiza. Eu dei vários exemplos aqui de como isso acontece, e é exemplo prático, é exemplo de todo dia que acontece, viu? Também aprimora processos internos. Se aprimorar processos internos, resolve muitos dos problemas que eu acabei de destacar aqui para vocês. E uma outra questão é reduzir o custo do capital. Quando a gente fala de reduzir o custo do capital, eu estou falando diretamente de... Só um minuto, deixa eu botar a canetinha vermelha. Reduzir o custo do capital, eu estou falando de os juros dos financiamentos e dos empréstimos que a empresa pega. O custo do capital é o juros que a empresa pega emprestado para pagar depois. Ok? Vamos adiante. O relato integrado ele representa um grande avanço no mercado, para o mercado, porque ele dá uma visão integral da empresa, do que ela faz e das suas responsabilidades assumidas do ponto de vista social, ambiental, além de ampliar a transparência das empresas em relação aos aspectos sustentáveis. É um processo em desenvolvimento, viu? Merece regulamentação e apoio de instituições públicas e privadas. Quando fala aqui que merece regulamentação, são legislações que tratem dessa questão, tá bom? Aí a gente está falando de Câmara dos Deputados, do Senado, e nas esferas mais próximas aqui, assembleias legislativas e câmaras municipais. Mesmo não sendo obrigatórios no Brasil, esses instrumentos eles têm sido adotados por várias empresas, minha gente, principalmente as de grande porte. Esse fato de ser mais adotado por grandes empresas vem de duas coisas. Primeira, é porque as empresas menores têm uma natural menor infraestrutura e elas vão ter dificuldades de acesso à informação. E de organizar a informação, eu falei para vocês, para fazer isso, tem que ter um sistema de informação muito completo. Elaborar e desenvolver essas demonstrações de natureza social e ambiental precisa de uma discussão com a sociedade, precisa amadurecer, precisa que sejam criados incentivos fiscais, né, que a empresa tenha descontos tributários para assumir certas responsabilidades sociais e ambientais. E outro detalhe, os indicadores não consideram o porte das empresas. Eles precisariam também ser adaptados para as pequenas empresas, para uma outra realidade. Ok, minha gente? Minha gente, estou olhando para o relógio agora, estamos chegando às 9 horas da manhã, hora do nosso lanche ou do tomar café. Eu estou me despedindo aqui de vocês. Esses eram os aspectos mais importantes que nós tínhamos para discutir hoje. Bom dia, fiquem com Deus. Tchau, tchau.